Pelas tuas maravilhas. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor está no controle de tudo, de todos. Louvado seja o teu nome, Jesus. A igreja adorando ao Senhor nesse momento. Adore ao Senhor sem reservas. Adore ao Senhor sem reservas. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor sem reservas. Porque Jesus é lindo. Porque Jesus é maravilhoso. Obrigado, meu Deus, pela sua graça sobre nós. Obrigado pela tua igreja. A tua igreja te adora. Senhor, a igreja está dizendo que te adora. A igreja está dizendo que te ama. A igreja são pessoas que precisam se conectar com a tua palavra. E essa igreja está dizendo que te ama. Essa igreja está dizendo que te adora. Essa igreja está dizendo que lhe obedece. Essa igreja está dizendo, meu Deus, que está com o coração limpo para adorar o Senhor sem reservas. Ó Espírito Santo, que essa adoração seja verdade em cada coração. Espírito Santo, que essa adoração seja genuína. Seja uma adoração que não seja simplesmente nesses ambientes, mas em qualquer lugar por onde o Senhor tem nos levado. Que a igreja do Senhor de fato esteja conectada em Ti. Porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Que a igreja seja fervorosa no Espírito, temente a Deus, obediente à Tua palavra e às Tuas Escrituras. Ó Espírito Santo, que essa adoração seja verdadeira em nossos corações. Que essa adoração seja genuína como igreja do Senhor. Meu Deus, essa canção diz que a Tua igreja te adora. Meu Deus, eu não sei como está o nível de adoração da Tua igreja, Senhor. Porque isso compete a cada coração. Isso compete a cada ser humano, meu Deus. Então eu não sei qual é o nível ou a profundidade em que o Teu povo de fato te adora. Meu Deus, eu espero que de fato seja uma adoração limpa, uma adoração pura, uma adoração justa, meu Deus. Que a Tua igreja venha perseverar, venha lutar até que o Senhor volte. Que tenhamos um coração temente, obediente a Ti. É a Tua igreja. O Senhor morreu pela Tua igreja. O Senhor deu a vida pela Tua igreja, meu Pai, para resgatar corações, pessoas pelas quais nós amamos. Ó Espírito Santo, que o coração da igreja de fato esteja conectado em Ti, meu Deus. Que a nossa fé seja uma fé inteligente, seja uma fé em Cristo. Que o nosso foco não mude, que as nossas prioridades não mudem, meu Deus, por causa de pessoas. Porque quem morreu na cruz foi o Senhor. É a Ti que devemos honra e fidelidade. É a Ti que devemos obediência. Na cruz do Calvário que está o nosso socorro e a nossa eternidade. Oh Espírito Santo, que a Tua igreja entenda isso e crie essa atmosfera, esse entendimento, e cresça em maturidade para a Tua glória e para o Teu louvor. Somente assim poderemos cantar com autoridade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Oh, aleluia. Bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, Senhor. A Tua igreja te adora. O Teu reino, o Teu reino. Teu reino é sempre eterno. Oh,
te adora. Oh, aleluia, a tua igreja. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. Justiça e igualdade. A tua igreja te adora. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, aleluia, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Diga, Senhor. Fale com convicção, diga, Senhor. A igreja te adora. Eu sou a tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Diga, Senhor, eu sou a tua igreja. A igreja te adora. Diga, Senhor, eu sou Igreja te a tua igreja. adora. Diga, Senhor, Tua igreja eu te sou adora. a sua igreja. A tua igreja te Diga, Senhor, eu sou a tua igreja. A tua igreja te adora. Diga, Senhor, eu sou a tua igreja. Tua igreja te adora. Diga, Senhor, eu sou a tua igreja. Tua igreja te adora. Amém? O que que você é? O que que você é? O que que você me ouve pelas plataformas digitais? O que que você é? A igreja de Deus? A igreja do Deus vivo? O que que você é? Diga, eu sou a igreja de Deus. O que que você é? A tua igreja te adora. O que que você é? Amém. 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 De longe, como você está, aponta o dedo para a pessoa que está mais próxima de você e diga: juízo, hein? Porque você é a igreja de Deus. Amém? Aí como é o nome da placa dessa igreja? Aí é Gláucia, aí é Luiz, aí é Ana, aí é Uliana, aí é a Kétila, é a placa da igreja, é o seu nome que está escrito no livro da vida. Compreendeu isso? Eu quero essa canção à noite, que eu vou fazer as mesmas perguntas. O ser humano precisa aprender que ele é a igreja de Deus. Amém? É a igreja se conectando à igreja, ao corpo de Cristo. Se assente por 5 horas, por favor. Eu fui cortar o cabelo e fazer a barba. Aí há 7 anos que eu vou no mesmo lugar. Eu sou uma pessoa de aliança, irmão. Eu não fico trocando as coisas. Eu não gosto de troca-troca. Eu não gosto. Estou aqui, amanhã não estou. Detesto isso, odeio isso. E não gosto de andar com pessoas assim. Porque pessoas assim denotam vulnerabilidades, fragilidades demais. E eu fui nessa barbearia, que eu vou há 7 anos. Cheguei lá, estava fechado. Olhei no relógio, ia dar 10 horas da manhã. Falei, meu Deus, fechado uma hora dessa. Mas como eu queria cortar o cabelo, eu rodei, achei uma barbearia, entrei nela. Entrei e quero cortar o cabelo, fazer a barba. Ele, pois não, sentei. Conversando com o rapaz cristão, professor da escola bíblica dominical, afastado de Jesus. Falei, Deus é bom, hein? Sentei lá. Conversei com ele, comecei a conversar. Como é que o senhor quer o corte? Eu quero social, eu preciso dar exemplo para minhas ovelhas. Ah, o senhor é pastor? Falei, sou. De que igreja? Mibai. Já ouvi falar nessa igreja. O senhor pastor da Mibai? É. O senhor conhece o pastor presidente da igreja? Eu falei, mais ou menos. Ele, nossa, eu já ouvi falar dessa igreja. Eu falei, bem ou mal? Ele falou, bem. Muito bem, inclusive.
Eu falei, o que foi que houve com você? Eu ouvi umas coisas que eu não gostei, sentei no banco. Eu não estou em disciplina não, pastor. Eu sentei no banco, eu não quero mexer mais com isso. Aí conversa vai, conversa vem, eu terminei a palavra assim. Se você fosse a única opção de Deus na terra, a igreja estava viva ou morta? Eu falei, não me corta com a navalha não, é só uma pergunta. Se a igreja de Jesus dependesse só de você agora, ela estava viva ou morta? Ele, pastor, que pergunta difícil. Eu falei, não pense em alguém, não, eu estou perguntando de você, seu nome. Não vou falar o nome dele aqui para não pecar. Ele parou e disse, não estava morta. Porque eu estou morto. Então a igreja é você. Como você está? E quem é que pode lhe dar vida? Só Jesus, só o dono da igreja. Quando o nosso entendimento, irmãos, focar nessa primícia de que eu sou a igreja de Cristo aqui na terra, e que eu preciso estar vivo sempre, e que eu preciso me avaliar sempre como igreja de Jesus, a minha qualidade como ovelha de Cristo, eu acho que as coisas começam a mudar. E nós passamos a ter uma referência diferente do que é a igreja. Eu acho que as coisas começam a mudar e nós passamos a ter um entendimento melhor de que eu sou parte integrante dessa igreja e que a igreja, embora não precise de mim, mas eu preciso dela. Então você, como igreja de Cristo na terra, como você está? É uma pergunta que que nós precisamos fazer todos os dias, a todos os momentos. Como eu estou como igreja de Cristo? Estou firme ou não estou firme? Sou uma pessoa vingativa? Sou um ser humano que presta juízo a tudo e a todos? Como eu estou como igreja? Que igreja sou eu? A igreja que adora ao Senhor, como foi cantado aqui, muito bem. Será que essa igreja que adora ao Senhor tem levado aos céus uma adoração pura? Uma adoração genuína? Tem levado como igreja? Ou nós somos uma igreja influenciada por outras igrejas? Porque igrejas são pessoas. Nunca esqueça disso. Ou aquela pessoa é a igreja de Deus, ou é a igreja do diabo. Porque Apocalipse disse que existem sinagogas de Satanás. Sinagoga é o quê? Uma igreja. Então existem pessoas que conheceram a Cristo e hoje lutam contra as causas de Cristo. E nós precisamos construir esse discurso de eu sou a igreja, irmãos. E como igreja eu tenho um modelo, um padrão que o dono da igreja me colocou, me deu para que eu seguisse. E nós precisamos construir essa mentalidade de eu sou a igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, quais são os meus procedimentos? Então, avalie essa pergunta que eu estou fazendo também para todos nós aqui. Se a igreja de Cristo, nesse exato momento, precisasse só de mim, como ela estaria? Pense nisso. E aí, o texto que eu quero ler com vocês é Filipenses capítulo 4. Sobre as marcas de uma igreja generosa. Nós estudamos durante esses domingos sobre o livro de Filipenses. Quem esteve comigo, quem acompanhou, quem estudou, tenho certeza que foi muito edificado. Aprendemos que a igreja de Filipos, ela surge em Atos capítulo de número 16. E o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando ele envia essa carta para a igreja de Filipos, para trazer à igreja de Filipos a visão correta do que é uma igreja. Por quê? Porque a igreja estava trilhando caminhos diferentes daquele que o apóstolo Paulo tinha ensinado. O apóstolo Paulo agora estava preso, e a igreja de Filipos enviou Epafrodito para saber de Paulo e levar notícias da igreja.
chegando lá, Epafrodito ficou doente, então a igreja de Filipos começou a se questionar, será que Deus não está mais operando? Será que Deus não está mais no controle? Por quê? Porque Paulo está preso, e Epafrodito, que foi levar que foi levar notícias nossas para o apóstolo Paulo, ficou doente, quase morreu. Então o apóstolo Paulo manda Epafrodito, aquele que estivera doente, que agora não está mais, foi curado, ele manda Epafrodito de volta para a igreja de Filipos, dizendo, olha, eu estou muito feliz por vocês, por Epafrodito, e porque o evangelho de Cristo, mesmo em meio a prisões, ele está sendo multiplicado. E Paulo vai ensinar a igreja de Filipos que Deus é soberano e continua no controle, que Deus está agindo mesmo em meio às prisões, que Deus está no controle e está colocando as coisas no lugar, mesmo em meio a estas pandemias terríveis. Ontem eu li a tribuna, um enviado do céu sempre manda a tribuna para nós, né? A senhora Gláucia, glória a Deus. E aí eu li a tribuna, e também foi a Gazeta, ontem foi dose dupla, a tribuna e Gazeta, e lá estava escrito que os níveis de infectados no Espírito Santo está caindo. Dê um aplauso a Jesus. Isso significa que mesmo em meio a essas prisões, o meu Deus, o seu Deus está agindo. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então ele está trabalhando. Jesus disse que eu e meu Pai trabalham até agora. Então Jesus está trabalhando independente das circunstâncias. Ele está agindo, por mais que eu não perceba, por mais que eu não consiga fazer as leituras corretas, eu não entendo agora, mas vou entender depois. Então Jesus está trabalhando mesmo em meio às prisões, mesmo em meio às circunstâncias contrárias. E Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele vai colocar a igreja de Filipos no seu devido lugar. Ele fique tranquilos, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. O evangelho está crescendo, o evangelho está sendo anunciado, o evangelho está sendo proclamado, pessoas estão se convertendo, pessoas estão conhecendo. Eu estou preso em Roma, mas a palavra jamais está presa. Então aqui vai uma palavra para você essa manhã. Ei, as circunstâncias podem estar nos prendendo, mas Deus continua no controle trabalhando. Virá tempo de esperança, virá tempo de vitórias para a minha vida e para a sua vida, e essa nuvem negra vai passar, e nós voltaremos a cantar com alegria e com júbilo ao Senhor. Vai passar, porque Deus está no controle, Ele é soberano, Ele não parou e nem vai parar. Agora, quem sou eu dentro disso? Quem sou eu como igreja dentro desta igreja de Cristo? O apóstolo Paulo, ele vai colocar a igreja de Filipos no lugar, tratando de alguns assuntos. Primeiro assunto que ele trata com a igreja de Filipos, ele trata da oração. Ele sauda a igreja legitimando quem é ele em Cristo. Filipenses 1, de 1 a 11. Ele sauda a igreja e ora pela igreja. Ele se apresenta à igreja. Olha, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Lembra de mim? Em Atos capítulo 16, eu estava lá. Ele também trata e fala sobre a preocupação que ele estava tendo com a igreja de Filipos, capítulo 1, de 12 a 20. Estou preocupado com vocês. Ele também fala sobre o seu testemunho pessoal, Filipenses 1, de 21 a 30. Ele também fala sobre o exemplo de um cristão, como um cristão precisa e deve ser exemplo em toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. A vocação, o comportamento, a forma de um cristão caminhar em Cristo. Ele também fala sobre o suporte financeiro dos seus colaboradores, Filipenses 2, 19 a 30. Uma igreja abençoada e generosa. E é justamente aqui que eu quero parar com vocês e falar sobre a generosidade da igreja de Filipos.
Uma igreja que estava, naquele momento, passando por algumas situações desagradáveis, de conflitos, de dúvidas. O apóstolo Paulo, então, ele escreve a essa igreja, tratando de vários assuntos, inclusive da generosidade dessa igreja. Uma igreja que não permitiu que a semente do medo, uma igreja que não permitiu que a semente da dúvida criasse raízes, embora essas sementes sondou a igreja. Mas o apóstolo Paulo foi lá e deu a ordem de comando, e a igreja volta para o seu lugar de origem. E a igreja começou a produzir esses resultados de generosidade. E o apóstolo Paulo se alegra com essa igreja generosa. O apóstolo Paulo se alegra pelo comportamento dessa igreja de forma generosa. E ele elogia essa igreja. Uma igreja que, mesmo passando dificuldades em vários níveis espirituais, foi uma igreja e era uma igreja que nunca deixou de promover ações de generosidade. Então ele vai nos ensinar. Coloca o nosso primeiro slide lá, por favor. Ele vai nos ensinar o seguinte. Uma igreja, coloca a capa do slide que você fez, que eu achei muito bonita. Boa, garoto. Ele vai dizer para a igreja o seguinte: não retroceda na sua generosidade. Nós estamos nesse tempo difícil, trabalhando essa nomenclatura, ou esse tema: não retroceda. Não olhe para trás. Não permita que a sua visão de reino, não permita que a sua visão cristã, não permita que seu testemunho se torne um testemunho de passado. Olhe sempre para o futuro. Porque quem cuida do seu futuro é Deus. Você sabia disso, não? Vou repetir: quem cuida do seu futuro é Deus. Antes da gente entrar nesse assunto aí, abra sua Bíblia no Salmo 16. Se você não sabia, vai saber hoje. Quem cuida do seu futuro é Deus. Salmo 16. Versículo de número 5. Olha só o que diz. Tu, Senhor, és a minha porção, a minha herança. E do meu cálice tu és o sustentáculo. Essa tradução diz o sustentáculo do meu quinhão. Ou seja, do meu futuro. É o Senhor quem sustenta o meu futuro. Você não entendeu? É Ele que sustenta o teu futuro. É a minha torre forte. Então, o seu futuro está nas mãos de Deus. Ele é porção, Ele é herança, Ele é cálice, aliança, e sustenta o meu futuro. Salmo 16, 5. Então o teu futuro está sustentado pelas mãos de Deus. Voltando para Filipenses 4, falando desse futuro e dessa igreja generosa, o apóstolo Paulo então vai elogiar a igreja pela generosidade do seu coração. E vocês vão ficar pasmos aqui pelo que eu vou falar no final dessa mensagem. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram isso. Sobre a raiz etimológica da palavra generosidade. Então você não sabe o peso que é ser generoso. Quando eu digo peso, eu digo no sentido positivo da palavra. E quais são as consequências da ação prática da generosidade? Você não tem noção do que isso promove na nossa direção. Quem aqui já ficou feliz por ter feito algo de bom para alguém? Sentiu assim uma sensação de prazer e alívio, de alegria? Quem já? Irmão, não é bom fazer bem para o próximo? Da onde vem essa satisfação, essa alegria
de poder promover algo de bom para alguém? Dos céus, irmãos. É de lá que vem. Então a nossa essência deve produzir bondade e generosidade, o que acabamos de cantar aqui. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e... O teu reino é sempre eterno. Então as sementes do reino sempre são sementes poderosas. E quando nós agimos contrário, não é com sementes do reino que nós estamos agindo, é com sementes humanas. Ontem eu falei sobre inteligência emocional. E o texto base sobre a inteligência emocional, biblicamente falando, Gálatas capítulo 5, e ali vai dizer sobre uma oposição e uma guerra ferrenha que existe entre carne e espírito. Porque a carne sempre luta contra aquilo que Deus deseja que eu e você façamos. É para dar bom dia, a carne está ruim, você não dá bom dia, nem sorrir você dá. Sim ou não? Ou só comigo que acontece isso? É para dar boa noite, a sua carne está ruim, está mais forte do que o espírito, você não dá boa noite. Porém, a gente tem que ir matando os desejos da carne. Você tem que matar. Como é que eu mato? Produzindo sementes boas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não trate o mal com o mal, mas trate o mal com o bem. E o texto vai dizer para mim e para você, vamos ler o texto áureo da nossa mensagem. Marcas de uma igreja generosa. Filipenses 4, 10, 15 e 16. Olha só, coloca para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido ainda oportunidade. Então, o apóstolo Paulo se alegrou, porque a igreja de Filipos se lembrou dele. Escute algo. Quando você se lembra de alguém, as pessoas se alegram, irmão. Eu tenho um amigo, né, colega, não é amigo, é colega, que todo aniversário dele ficava em casa. O bicho era rueiro, terrível, mas no aniversário ele ficava em casa. Um dia eu fiquei encucado com isso. Eu falei: rapaz, por que você no dia do seu aniversário você não sai de dentro de casa? Ele: não, porque as pessoas vão ligar para mim, e eu preciso atendê-las. Aí, como eu sempre fui bocudo, porque naquele dia eu não liguei para ele. No dia do aniversário dele, eu não liguei para ele. Ele: você não me ligou, né? Eu falei: pois é, eu estou tanto tempo no seu lado, você nunca ligou para o meu? Ele: não, mas porque você nunca ligou para mim. E no seu aniversário eu já fiz festa para você. Eu juntei nossos amigos, nossos colegas em comuns e bati na porta da sua casa para fazer uma festa para você. Só que a semente nunca volta. Então eu parei de semear. Escute algo. Porque tem terreno, meu irmão, que não dá para você ficar semeando, não. Nunca volta a semente. Tem que orar a Deus e perguntar que tipo de solo é aquele para trabalhar. Porque a Bíblia tem uma promessa para nós. A Bíblia diz que a palavra dele nunca volta vazia. Então a questão não é a semente, é como eu devo trabalhar com o solo. Porque a semente é boa. Então o problema nunca foi a semente, o problema é o solo. E aqui você traz uma autorresponsabilidade. Diga: Senhor, o solo sou eu. A semente sempre é boa. Então eu tenho que me avaliar. Por que essa semente que é boa e poderosa para dar fruto não está dando ainda? O que está acontecendo com o meu solo? Com o meu coração? O apóstolo Paulo então se alegrou, porque os Filipos se lembrou dele. Lembrei. Se lembrou. Para quem é casado, pergunta aí para a esposa: quando você esqueceu a data de casamento, como é que ela ficou? Tu lembra, marido? Lembra aí para tu ver a bagunça que você arrumou em casa. O aniversário da tua esposa, lembra aí que tu esqueceu. Você esqueceu de mim.
Pergunta para tu ver. A crise que dá na alma. Porque todos nós desejamos e queremos e gostamos de sermos lembrados. O apóstolo Paulo continua, 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, ele está falando lá de Atos 16, quando ele levantou a igreja, foi trabalhando com a igreja, que foi uma igreja que surgiu debaixo de muita luta, debaixo de muita prova. Então ele está lembrando. Bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós, somente. Porque também, uma outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Olha que igreja, irmãos. Agora, trazendo uma junção do texto, 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5, Paulo também vai falar dessa igreja. 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5, Paulo também vai falar dessa igreja. Quando Paulo estava debaixo de uma batalha terrível, e a igreja de Filipos foi lá e liberou ele com uma oferta, com uma ação de generosidade. O texto diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Filipos estava no meio. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo ou de sua alegria. E como a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Segura aí. Primeiramente fizeram em se entregar a Deus. Então esse ato de generosidade também é um meio de comunicação. Repete comigo. Toda ação de generosidade é uma comunicação dos céus para a terra. Uma pessoa generosa, ela está se comunicando como Deus gostaria que ela se comunicasse. Promovendo boas ações. É porque eu lembrei aqui agora, Johnny, eu quero você na ceia. Vou falar de você aqui na ceia. Tem um negócio bom para você na ceia, um testemunho. Eu estou com uma carta para te entregar. Vou deixar sua esposa curiosa, é uma carta de uma mulher. Mas na ceia eu te entrego, vocês leem juntos. É coisa assim do trono de Deus. É a respeito, para não matar a sua esposa, eu vou só dar o contexto. Ela vai ficar te perguntando, o que você escreveu para quem? Vou falar. Não vou falar a essência, mas vou falar o contexto. Lembra daquela ação missionária que nós fizemos de escrever carta e enviar nos lugares? Na Páscoa, não é isso? A sua carta chegou em um endereço e salvou uma vida. Então é sobre isso que eu vou falar. Viu? Essa ação de generosidade chegou aonde precisava. E a pessoa veio falar comigo e chorou copiosamente na minha frente. O Johnny é dessa igreja? Eu falei, o que você quer com ele? Não, eu queria conversar com ele. O quê? É sobre algo. Sobre o quê? Eu não falei se era ou se não era. Também não disse se era pastor ou não. Eu sei lá o que era. E eu fui interrogando, ela foi falando. No final, ela disse, eu tinha essa carta para entregar para ele. Eu falei, sim, ele é daqui, eu sou o pastor dele. Ah, é? Entregou. E começou a dizer, pastor, não pare com isso, pastor. Não pare com essa ação, porque isso tem um peso, uma ação de milagre nos céus. E chegou para mim, pastor. Na hora que eu mais precisava, chegou nas minhas mãos. Meu marido estava morrendo, pastor. Aí quem escreveu a carta, ela foi o Jones. Não conheço o Jones, mas eu escrevi uma carta de agradecimento a ele. O senhor entrega para mim? Agora eu entrego para mim daqui. Guardei a carta. Mas só vou te entregar na ceia. Que eu quero ler essa carta aqui. Eu não sei o que tem dentro.
nem abri, porque é sua. Mas eu quero ler essa carta aqui. Porque foi uma ação de generosidade, uma comunicação que chegou no coração que precisava. Porque Deus sabe agir, queridos, nas mínimas coisas e nos mínimos detalhes. Eu só preciso ter um coração aberto para fazer o que Deus quer que eu faça. Produzindo sempre o bem e não o mal. Então olha que igreja poderosa. Sou eu isso aqui? Olha que igreja poderosa que comunicava nas suas ações de generosidade. Então nós precisamos entender que generosidade é uma semente divina que Deus coloca em nossos corações para que possamos produzir resultados dessa generosidade. Generosidade é uma comunicação. Generosidade são portas que se abrem divinamente por Deus para produzir resultados. Essa generosidade é algo lindo e é algo poderoso da parte dos céus para mim e para você. Então, queridos, essa manhã de discipulado é uma manhã para nós nos avaliarmos como nós estamos como cristãos generosos em Cristo. Uma igreja que mesmo sofrendo tribulações e batalhas, não permitiu que essa semente de generosidade saísse dos seus corações. Então, sabedores disso, quais são as marcas de uma igreja generosa? Se eu perguntasse para vocês, o que vocês me diriam? Qual é a marca, ou quais são as marcas de uma igreja generosa? Vamos para a primeira marca de uma igreja generosa. Vamos aprender com a Bíblia. Uma igreja generosa, primeiro, ela não oferta dinheiro, ela não entrega dízimo, ela não entrega primícia. Uma igreja generosa, primeiro, ela se entrega a si próprio. Uma igreja generosa, a primeira marca de uma igreja generosa é que ela se entrega primeiro. Você precisa se entregar primeiro a Cristo. Você precisa se entregar com seus dons e talentos para Cristo. O que é que você está fazendo com seus dons e talentos? Porque você tem, eu tenho, nós temos. Uma igreja que se entrega a Deus para ser santa. Uma igreja que se entrega a Deus para a obra missionária. Uma igreja que se entrega a Deus para cumprir a sua missão sobre a terra. Então uma igreja generosa, primeiro, ela oferta a si mesmo. Filipenses capítulo 2, 25 a 30. Coloca para nós. Olha o que Paulo diz. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado, que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus que se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso vos enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta dos vossos serviços. O homem que quase morreu pela causa de Cristo. Irmão, como está a sua entrega para o reino? Como está a tua dedicação para o reino? Como está a tua entrega de generosidade para as coisas de Deus? Epafrodito, ele vai depois falar de Timóteo e de outros cooperadores que entregaram a vida pela causa de Cristo. Como você está? Como está seu nível de entrega?
de oração, de ganhar almas para Jesus, de ser compromissado com a igreja, com Cristo, com a palavra de Deus, como está o seu nível de comprometimento? Quando nós falamos, meus irmãos, de generosidade, nós precisamos entender que esse conceito de generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade, compartilha por fé, compartilha por gratidão, compartilha por disposição e compartilha por voluntariedade. Agora preste atenção, a etimologia da palavra generosidade, ela vem de uma raiz indo-europeia, que traz o termo de gen, ou gênesis, princípio, começo, e que significa gerar, que significa nascer. As palavras se iniciam com esse gênesis que faz gerar vida, que faz produzir vida. Então é correto dizer que todo generoso tem o poder de fazer gerar, tem o poder de fazer nascer algo novo em sua direção. E era isso que a igreja de Jesus estava fazendo com Epafrodito, gerando vida tanto para o apóstolo Paulo, quanto para a igreja de Filipos, o responsável por aquela igreja. E esse ato de generosidade é uma semente que faz nascer coisas novas, abre ciclos novos, inaugura fases novas na minha vida e na sua. Então todo generoso, ele sempre terá uma fase nova para inaugurar. Aí você pergunta, pastor, mas eu já estou 5, 3, 1 ano, sei, e nada novo acontece. Avalie sua semente de generosidade, você está fechando portas. Porque o generoso sempre tem portas abertas na sua direção. Sempre inaugura ciclos novos. Então reveja o seu coração, limpe o seu coração, porque talvez ele esteja fechado para os ciclos novos que a generosidade produz. Estou doente, estou assim, estou assado. Avalie essa semente da generosidade, porque generosidade produz gratidão. Então, portas fechadas de generosidade aniquila a gratidão de Deus sobre a tua vida e fecha a porta. E passamos a produzir cardos e espinhos. Avalie a sua semente. A generosidade produz ciclos novos. A minha vida tem uma mesmice. Avalie a semente, irmão. Epafrodito, ele quase morreu por causa da igreja de Jesus. Por ser um homem generoso, saía de Filipos, ia para Roma, entregava notícias de Filipos para Paulo, e Paulo redigia, voltava Epafrodito para entregar a igreja de Filipos, para caminhar debaixo de uma direção divina. Queridos, tem gente que não sai de casa para vir para a igreja. Perdeu o fervor, o temor. Avalie a semente, porque a primeira marca de uma igreja generosa é entregar a si mesmo. Então tem muita gente que vai prestar conta a Deus pelo dom que recebeu e que hoje não produz nada. Vai chegar no céu e vai perguntar: eu te dei dom de comunicação, eu te dei dom de palavra, eu te dei dom de línguas, eu te dei dom de profecia. Por que você jogou isso no lixo? Engavetou tudo. Você sabia quantas vidas tinha atrás de você que eu ia usar para você ganhar para mim? Por que você não produziu o resultado? Eu não produzi por causa do irmão. Que irmão? Se quem te salvou fui eu. Se quem morreu na cruz por você fui eu. Que irmão? Você está olhando para quem? Eu estou olhando para o irmão que me fez mal. Abençoe o irmão. Ore por ele e siga o seu ministério. Siga a sua vida, irmão. Erga a tua cabeça. Aí eu não vou para a igreja por causa de Lara, por causa de Diana, por causa de Juliana, por causa da Ana, por causa do pastor Júnior, por causa da Silene. Eu não vou por causa da igreja, eu não vou por causa do Branco, eu não vou para a igreja por causa do Gustavo, eu não vou para a igreja por causa do Guilherme. Então você levanta um pedestal e começa a cultuar esse povo. Constrói ídolo no seu coração. Aí bota Lara no pedestal e começa a cantar: Lara me salvou, o reino da Lara é sempre eterno, o reino do Gustavo, do pastor Júnior. Então vai, bota no pedestal.
Esquece Jesus e bota o ser humano lá e começa a cantar para ele. Ou para ela, ou para eles. Bota branco no pedestal e começa. Branco, o seu reino é sempre eterno, branco. Vocês viram o que aconteceu com Herodes, né? Foi comido de bicho. Vai, começa. Quem morreu por você foi Jesus, irmão. Então é para Jesus que você deve se entregar, independente de quem coloca a pedra no seu caminho. Quem está comigo? Entrega-se a si mesmo. A marca da igreja generosa, entrega-se a si mesmo a Deus. Segunda marca da igreja generosa. Uma igreja generosa participa das aflições do próximo. Filipenses 4,14, olha que tremendo, irmãos. Participa das aflições. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O que significa isso? Se meter na vida dos outros? Não, irmãos. O que significa isso? Simplesmente perguntar como você está. Está precisando de alguma coisa que eu possa fazer por você? Que está nas minhas condições de fazer por você? Fulano está sofrendo. Nós tivemos aqui a oportunidade, porque eu sempre vejo essas coisas como uma oportunidade, de participarmos das aflições da mãe do Adilson, que faleceu vítima de Covid-19. A igreja participou. Enviamos pessoas para lá, para cuidar da mãe. Estava aflita, angustiada por perder um filho. Então, enviamos pessoas lá. Cuida dela, vê o que ela precisa, vê o que necessita, não precisa falar nada, apenas fica lá, ajuda, mas participa das aflições, porque nesse momento está precisando de uma palavra amiga, ou às vezes não precisa nem de palavra, só precisa saber que você está lá, que viu você lá. Poxa, olha quem está ali comigo ali, ó que bacana, olha só fulano, porque está participando das aflições. Agora o que me espanta são pessoas que desejam milagres e nem ora pelo milagre que precisa. Manda o outro orar. Mas quem precisa do milagre? Eu. Uai, você não participa do seu milagre não? Você bota os outros para orar por você? Eu ensinei aqui pela manhã, quem está orando comigo aqui pela manhã, qual é o caminho que se deve promover milagres. E que Deus nos ensina pela palavra o caminho do milagre. Embora eu sempre ache, a minha teologia é que o maior milagre que Deus faz na vida de um ser humano é salvar esse ser humano. E ainda colocar o ser humano para pregar a palavra dele como um eu da vida. Para mim não tem maior milagre como esse. Como é que eu, um pecador, falhas, defeitos, Deus diz, agora prega para mim o que é certo. Mas eu não tenho condições, o meu espírito te dá condição para isso. Então eu me entrego para Ele. A igreja de Jesus precisa se entregar. E a igreja de Jesus precisa participar das aflições de Cristo. A igreja de Cristo precisa promover essa marca. Gálatas 6,17 diz: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais são as marcas de Cristo, irmãos? Simples. É ter a oportunidade de sair, mas nunca sair. Nunca desistir. Vou ficar até o final. Casei com Jesus e só largo dele quando ele me soltar nos céus para caminhar nas ruas de ouro. Eu vou carregar essas marcas até chegar lá. Eu não vou olhar para trás, eu não vou desistir. Eu vou participar das aflições. Quem está comigo aqui? Terceira marca de uma igreja generosa. Ela se alegra por poder contribuir. Então, o poder contribuir deveria ser uma alegria para a igreja. O poder contribuir deveria ser algo prazeroso para a igreja. Deveria ser algo que trouxesse satisfação. Filipenses 4,10. O apóstolo Paulo vai dizer: ora, muito me regozijei, eu me alegrei,
no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Precisamos, irmãos, avaliar o processo da vida sempre como uma oportunidade que Deus está nos dando para mudarmos comportamentos, sementes e participarmos do seu reino. Precisamos gerar isso em nossos corações, porque uma igreja generosa, ela participa, ela contribui com alegria, com convicção, com fé. São marcas de uma igreja generosa, que faz alguma coisa pelo reino. Pastor, eu não posso dar R$1 milhão, mas eu posso dar R$10. Está participando, irmãos. Pastor, eu não tenho nem 10, nem 1 milhão, mas eu posso vir orar. Está participando, irmãos. Senhor, eu não posso dar uma cesta básica, mas eu posso dar 5 quilos de arroz. Está participando, irmãos. Pastor, eu não quero abrir uma célula, mas eu vou dar minha casa para abrir no meu território. Está participando, irmão. Mas faz alguma coisa. Contribui de alguma forma. Pastor, eu não quero contribuir com nada. Então, pelo menos fica calado, irmãos. Não atrapalha. Já está contribuindo? Muito. Porque nós não sabemos os níveis de contribuição de cada um. Mas todos no reino podem participar. Pelo menos para levantar a mão e dizer, Deus te abençoe. Está participando, irmãos. A igreja de Jesus, as marcas de uma igreja generosa, é uma igreja que contribui, é uma igreja que participa. Romanos 12, 13 a 18, olha que texto poderoso, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor: comunicai com os santos nas suas necessidades, participe, segui a hospitalidade, porque tem gente que é bom para receber pessoas, tem gente que é um hospitaleiro de mão cheia. Eu tenho alguns parentes que eles não são hospitaleiros, são festeiros. Hospitaleiros não, você chega na casa dele e fica um tempinho, vai embora, vai, já está enchendo meu saco, vai embora, vai, tchau. Eles não são hospitaleiros, mas são festeiros. Mas tem pessoas que têm um dom de receber pessoas, sim ou não? Tem pessoas que têm um dom para isso, irmão, de receber gente, de atrair pela receptividade, de atrair pela boa recepção. Tem gente que é assim. Eu já contei um caso aqui uma vez. Eu tive um problema com uma loja de carros, e eu saí de casa irado, falei, vou chegar lá, vou quebrar o pau lá. Nervoso, eu saí nervoso. Quando eu cheguei na loja, irmão, a mulher veio com um sorriso, me oferecendo café. O senhor, por favor, me quebrou no meio. Eu falei, mas rapaz, eu vim para... Ali eu entendi o poder de uma receptividade, de receber bem as pessoas, de ser hospitaleiro. Falei, está aí o segredo. Foi ali que eu comecei a me interessar por gestão emocional, por inteligência. Foi ali que eu aprendi, que eu comecei a me interessar. Como é que essa mulher... Aí depois ela disse, o senhor está com um probleminha conosco, não é? Estou. Então, nós vamos resolver de uma forma inteligente. O que o senhor acha? Eu não ia falar que eu era burro, né, irmão? Falei, nós vamos resolver de uma forma inteligente. E ali ela colocou na minha frente todos os parâmetros que precisavam ser consertados, e consertamos. Mas por conta de uma hospitalidade adestrada. Então nós precisamos produzir isso. Ele vai dizer no versículo 14, abençoai os que vos perseguem. Fazer o quê? Abençoai. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha só, meu irmão. Então todas as vezes que eu amaldiçoo alguém, eu estou atraindo céus de bronze na minha direção. Cuidado. Cuidado com a sua boca. Pastor, mas eu quase que morde a língua. Melhor sangrar a língua do que jogar a palavra ao vento, porque depois vai vir contra você. Pastor, perdi o pedaço da língua. Perde a língua inteira, melhor. É melhor você adorar a Deus sem a língua do que perder todo o corpo e ser lançado no inferno. Como é que... Tá bom demais. Por que você perdeu a língua? Aleluia, ó. Santidade sem limites. É melhor. Lembra que Jesus disse assim, olha,
Se tua mão direita te fizer pecar, corte-a. A gente sabe que aquilo ali é uma hipérbole, é um acréscimo, é um exagero. Então eu prefiro que você perca a língua do que amaldiçoe os outros. Oh, cuidado para não chegar aqui de noite. Eu falei, vige. Aleluia. Pelo menos eu vou saber que vocês estão se santificando. O que foi que houve com a igreja do Senhor, pastor? Por quê? Porque você vai dar paz e graça para o povo. Eu falei, porque é tudo santo, irmão. Tudo santo. Então abençoe, irmãos. Pastor, mas me fez o mal. A recíproca do reino é bênção, não é maldição. O versículo 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Existem pessoas que ficam com raiva de alguém que comprou um carro, que fez um aniversário, que casou, que está namorando, que fez, e é crente. E está com raiva do irmão que conseguiu êxito. Conseguiu, em vez de se alegrar com o irmão, não está com raiva do irmão. O irmão precisa se converter, irmão. Eu tenho que me alegrar. Me alegrar com o irmão que voltou para a casa do pai. Olha lá, fulana, bebia, fumava, se drogava, agora voltou para a casa do pai. Oxi, que coração ruim, irmão. A Bíblia está dizendo o contrário, é para se alegrar, irmãos, com a vitória. O meu filho que estava perdido, foi achado. Se o pai recebe de braços abertos, por que você está fechando? O pai recebe de braços abertos, por que você fecha os braços? Se o pai recebe. Então é para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Para de querer achar mais do que os outros, irmão. Se contente com o que você já tem e cresça gradativamente sem usurpar o direito do próximo. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, mas procurei as coisas honestas perante todos os homens. E o por último, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. É possível, irmão? Promova a paz. Promova a paz. Seja um pacificador, bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Quarta marca de uma igreja generosa: ela não só se interessa pela necessidade do próximo, mas demonstra por meio da prática e do envolvimento, irmãos. Ela demonstra por meio da prática e do envolvimento. É uma igreja que se envolve. Tem rede de jovens, todo mundo se envolve. Todo mundo se envolve. Tem rede de mulheres, todo mundo se envolve. Rede de homens, todo mundo se envolve. Rede de crianças, todo mundo se envolve. É para se envolver. A igreja precisa, se é generosa e se carrega essas marcas, é para se envolver. Filipenses 4, 14 a 18. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vocês. Vocês se envolveram, vocês participaram comigo. Vocês se interessaram por mim. Me ligaram, me telefonaram, vieram na minha casa. Me convidaram, me deram uma carona. Vocês se envolveram comigo. Me ajudaram. Isso são marcas que nunca se esquecem. Precisamos gerar isso, irmãos, como igreja. Tiago capítulo 2, 14 e 22, o versículo 14 e 22, ele fala sobre isso. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 22 do mesmo capítulo, olha o que o apóstolo Tiago diz. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, se eu desejo ser aperfeiçoado, eu preciso não somente me envolver, mas praticar o meu envolvimento, irmãos. Não, pastor, eu torço para que a igreja cresça muito. Aí não abre nenhuma célula. Não, pastor, eu torço que a igreja chegue a 5.000 almas.
não ganhou uma alma até hoje, mas diz que acredita. Então tá bom. Mas não se envolve. Nem pelo menos convida alguém para a célula. Mas está dizendo que acredita. Tá bom. Nem vem para o culto ou para os cultos, mas está dizendo que acredita no crescimento da igreja. Está dizendo que acredita, mas nem aparece. Que fé é essa? Que não tem uma prática palpável, que a gente não consegue ver. Eu preciso gerar essa marca, queridos. A igreja precisa gerar essas marcas. E percebam que são marcas práticas do Evangelho. Perceba que são marcas que são construídas pela prática. Por último, uma igreja generosa atrai as riquezas de Deus. Se eu falasse isso aqui por último, todo mundo ia dizer amém, não ia? Amém! Porque uma igreja generosa atrai as riquezas de Deus em sua direção, atrai vida, atrai prosperidade, atrai cura, atrai salvação. Mas é preciso vir acompanhada desses pressupostos, desses pontos pelos quais aqui foi lançado. Filipenses capítulo 4, 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então, para todo generoso, tem riqueza de Deus para a sua direção. Deus deseja te enriquecer espiritualmente. Agora, algo que eu preciso falar com vocês. Queridos, o maior ato de riqueza, de amor, de bondade, de generosidade e de misericórdia só pode vir de Deus. Precisamos buscar em Deus essa semente e ajustar as nossas emoções para construir isso em nós. Quando nós lemos Gênesis, queridos, nós vemos um complô satânico, um complô de encantamento para trazer dúvida e sedução. E o diabo consegue. Gênesis 3:20. O diabo consegue seduzir, ludibriar. O diabo consegue enganar a mulher. O que acontece ali naquela cena? Acontece o maior ato de generosidade da história da humanidade. Cadê meu tecladista? O que acontece nesse contexto de Gênesis 3? O maior ato de generosidade, de amor e de graça, de misericórdia da parte dos céus. Gênesis 3:20 diz: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque até então ela era a mulher. Adão colocou o nome de Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. O contexto vai mostrar que Deus expulsou Adão, expulsou a mulher, expulsou a serpente, mas não deixou de promover generosidade. Agora escute isso. Você sabia que a palavra Eva em hebraico significa Havá, e que tem a sua tradução como doador de vida? Aquela mulher que era destinada à morte, o nome é trocado por Eva, e Deus abençoa o nome e diz: serás doadora de vida. A generosidade produz doações de vida. A Bíblia diz que o Senhor cobriu os dois com pele de cordeiro, porque quem promoveu o sacrifício perfeito foi Ele, foi Jesus. Quando o homem e a mulher pecaram no jardim, eles se esconderam e colocaram folhas de figueiras, ou seja, buscaram recursos próprios para esconder o pecado. Quando Deus os confrontou, Deus tirou as folhas de figueira e colocou pele de animal, dizendo: quem faz o sacrifício de perfeição sou eu, e eu que coloco em vocês a minha semente de generosidade. Eva estava destinada à morte, mas hoje eu a abençoo com o dom da vida. E esse dom da vida percorre toda a Bíblia e cai em Jesus. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 1 João 5,12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Quem tem um filho tem rava, tem a doação da vida, tem um selo da bondade, tem um selo da generosidade, tem um selo da misericórdia, tem um selo da graça de Deus, tem um dom da vida para multiplicar e abrir porta na sua direção. Saia daqui essa manhã com essa semente da vida sobre a tua vida. A bondade de Deus, a generosidade de Deus, carregue essas marcas em você esta manhã. Que você seja essa igreja que produz essas marcas. Uma igreja que se envolve nas aflições do próximo. Uma igreja que é generosa. Uma igreja que contribui. Uma igreja que produz as suas ações de fé. Uma igreja que produz vida. Uma igreja que produz vida. Porque generosidade produz vida. Fique de pé, queridos. Que essa semente de generosidade possa produzir no seu coração a vida necessária. E possamos tomar posse dessa palavra. E o meu Deus suprirá todas as necessidades, ou vossas necessidades, em Cristo. Porque Ele tem a vida, a verdadeira vida, para nos entregar. Adore a Jesus essa manhã. Adore com o coração generoso. Adore com o coração cheio de vida. Adore com o coração fiel nesse momento. Porque Ele é o doador da vida. Ele é o doador da misericórdia. Adore ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Gere vida esta manhã, gere vida. Deus lhe deu a semente da vida. Tu és o Senhor.